Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. O meu nome é Rafaela e a ideia aqui nesse canal é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. E eu quero começar o vídeo de hoje contando para vocês um segredo meio constrangedor lá da minha infância. Quando eu era pequenininha, eu morria de medo. Ah, vocês não vão imaginar de quem que eu morria de medo, porque até eu, quando lembro disso, acho meio inacreditável. Mas eu morria de medo de Nossa Senhora de Fátima. Todas as vezes que eu via uma imagem dela, que eu via alguém que tinha devoção a ela, tinha um quadro, uma imagem na sua casa, eu me perguntava, mas com tanta Nossa Senhora, por que a pessoa tem em casa o quadro de Nossa Senhora de Fátima? E por que eu tinha tanto medo dela? Porque todas as vezes que eu ouvia falar de Nossa Senhora de Fátima, era sobre fim dos tempos, apocalipse, terceiro segredo. Eu lembro uma vez, quando eu era pequenininha, na casa dos meus avós, a gente estava lá num domingo, e estava passando no programa do Gugu um documentário, alguma coisa falando sobre Nossa Senhora de Fátima. E era bem naquele tom apocalíptico, sensacionalista, falando sobre naquele tom de tragédia, de fim dos tempos. E me marcou muito que a partir daí eu fiquei com medo dela. Então eu via a imagem e ficava assustada, me perguntando, mas por que isso, né? Então é importante a gente perceber o quanto a mídia tem o poder de corromper as coisas santas, as mensagens sagradas. Só depois que eu cresci, que eu fiquei adulta, que eu fui estudar mais sobre Nossa Senhora de Fátima, que eu fui entender que não tem nada a ver com isso. Primeiro que não tem por que a gente ter medo de Nossa Senhora nunca, de forma alguma, né? É bom deixar claro que isso aconteceu quando eu era criança, eu era pequenininha. Mas quando eu cresci e fui estudar mais sobre o que Nossa Senhora de Fátima estava querendo dizer, qual era a sua mensagem, qual era o significado daquela aparição, tudo ficou muito mais claro. Quando a gente ouve falar dela, sempre é para falar sobre terceiro segredo, milagre do sol, fim dos tempos, e a gente deixa passar o que de fato ela quis dizer nessa aparição tão importante, reconhecida pela igreja. Será que você sabe de fato o que Nossa Senhora nos pede? Porque ela desceu do céu para nos fazer pedidos, não foi para nos deixar assustados, com medo. Nossa Senhora jamais faria uma coisa dessa. Ela é uma mãe amorosa, carinhosa, que quer o nosso bem. E se ela teve que falar a respeito de guerra, a respeito de algumas coisas que nos soam desagradáveis, é para nos alertar a respeito da seriedade das nossas escolhas, a respeito de como a gente gasta o nosso tempo, a respeito do bem comum do mundo e principalmente a respeito da vida eterna. Então, novamente, é bom a gente deixar claro que ela não desceu do céu para colocar medo em ninguém, para nos deixar assustados, apavorados ou ansiosos. Mas também eu acho importante ressaltar que ela também não pretende passar a mão na nossa cabeça. Ela apareceu para 3 pastorinhos, 3 crianças pequenas que tinham ali entre 7 e 10 anos de idade. E em uma das aparições, ela levou eles para fazer uma visita até o inferno, para que eles pudessem ver que isso é uma realidade, o inferno existe. Ele não é uma invenção que a igreja fez apenas para controlar a sociedade e nos fazer viver a partir do medo, como fantastinhos controlados que faz apenas o que alguém nos manda. Não, o inferno, ele é uma realidade, ele existe e tem muita gente indo para lá. Na visão das crianças, elas viam chover almas lá no inferno, então elas caíam como gotas de chuva. Tamanha era a quantidade de pessoas que estavam indo para lá, naquela época, lá em 1917. Então, vendo como que o mundo está hoje em dia, será que mudou muito ou será que a chuva lá só ficou um pouco mais espessa? O que você acha? Então, Nossa Senhora, com esse ato tão severo, quis alertar não só as crianças, mas a todos nós da realidade da vida eterna. Todas as escolhas que a gente faz aqui nesse mundo faz com que a gente siga uma direção, ou rumo ao céu, ou rumo ao inferno. Então, ao mesmo tempo que ela não quer nos assustar, ela também nos deixa claro sobre a gravidade das nossas escolhas para a vida eterna, mas também para esse mundo. Que a nossa vida de oração, que o nosso relacionamento com Deus, os pedidos que a gente faz a Deus, podem fazer com que a nossa vida aqui nesse mundo seja melhor. Ela nos lembra que a gente deve pedir constantemente pela paz nesse mundo, para que sim, a nossa vida aqui possa se tornar melhor, para que a gente não precise viver no meio de guerras, no meio da violência, no meio da morte. Quando ela aparece para as crianças lá em 1917, o mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora alerta que se não houvesse uma verdadeira conversão, se o mundo não começasse a rezar mais, haveria logo em seguida uma guerra ainda pior. E de fato essa guerra veio, a Segunda Guerra. Todos nós sabemos
o quão violenta ela foi, o quanto ela afetou a humanidade inteira. E aí eu acho engraçado, porque ainda hoje, mesmo dentro da igreja, a gente escuta pessoas falando assim, não precisa rezar tanto por isso. Essas coisas são coisas que vão acontecer. Sempre vai ter guerra, sempre vai ter tragédia. Então, se você é a pessoa que sai por aí desinformando os outros, dizendo que as pessoas não precisam rezar, porque guerras, fome, tragédias sempre irão acontecer, você está sendo um servo bom e fiel do demônio. Então, eu não sei se é por preguiça, eu não sei se é por falta de conhecimento, mas a pessoa que fala isso, ela vai diretamente contra o que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, nos ensina, nos exorta, nos aconselha. Então, é importante a gente se informar, a gente entender o que está acontecendo a respeito da nossa fé e, principalmente, a gente ser obediente a Deus e a Nossa Senhora e não ficar indo apenas com o que diz a nossa cabeça, com o que diz as nossas vontades. E temos sim que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque um dia a gente vai ser cobrado a respeito de tudo aquilo que a gente faz e daquilo que a gente ensina aos outros, daquilo que a gente influencia os outros a fazerem. Claro que cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, mas a gente tem sim responsabilidade por aquilo que a gente ensina, por aquilo que a gente faz como exemplo, né? A gente tem, como cristão, como batizado, a gente tem que ser bom exemplo para o outro. A gente tem que ajudar, ensinar as pessoas a ouvirem, a obedecerem a Deus. E não ao contrário. Então vamos lá, quando a gente pensa em Nossa Senhora de Fátima, a gente lembra de Milagre do Sol, a gente lembra de Apocalipse, lembra de Terceiro Segredo. E quais são as 3 coisas que Nossa Senhora claramente pede nessas aparições? Será que você lembra? Será que você que se diz devoto de Nossa Senhora de Fátima, que gosta muito de cantar lá 13 de maio na Cova da Iria, hoje é dia dela, com certeza nas missas a gente vai cantar essa música. Mas ser devoto dela, será que significa só isso? Ter uma camiseta com a estampa dela, ter uma imagem com a estampa dela? E aí, o que você me diz? Nossa Senhora fez 3 pedidos. Você, devoto de Nossa Senhora de Fátima, está cumprindo o que ela pediu? Vamos falar do primeiro pedido, a oração diária do terço. Então, vamos começar com a parte do diário, né? A oração diária, todos os dias. Será que a gente consegue tirar 20 minutos do nosso dia para rezar o terço? Quanto tempo a gente gasta mexendo no celular? Quanto tempo a gente gasta rolando ali o feed no Instagram, mexendo no WhatsApp, fazendo fofoca, mandando corrente de oração? Às vezes as pessoas até são bem intencionadas, ficam nos grupos mandando vídeo, mandando corrente de oração, mandando imagem, mandando imagenzinha de bom dia. Mas e o terço, você reza? Ou você acha que ficar copiando e colando mensagem para mandar para os outros já é o suficiente para evangelizar, para fazer o que Deus nos pede, para ser um bom católico? Você realmente põe a mão na massa com a oração? E aí tá, vamos também ser realistas, né? No tempo que a gente vive hoje, na correria que a gente tem, às vezes no estado de vida que você está. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno. É muito mais corrido o dia quando a gente tem um filho pequeno, quando os filhos já estão crescidos, ou quando a gente não tem filho, quando a gente é solteiro. Então, é válido a gente encaixar a oração do terço, às vezes enquanto a gente dirige, enquanto a gente está fazendo um almoço, lavando uma louça. É possível fazer isso, mas eventualmente, que isso não se torne uma rotina. Então eu tenho o costume de às vezes colocar no carro o terço para ir rezando enquanto eu dirijo. Às vezes eu já sei que o dia vai ser muito corrido, que depois eu não vou conseguir parar para rezar o terço. Então, pelo menos ali, naquele momento, eu já fiz a oração enquanto dirijo. Eu deixo a oração no celular, né, com o vídeo, ajuda para não precisar ficar com o terço na mão enquanto dirijo, para você também não se desconcentrar contando as Ave Marias. Você consegue fazer de uma forma mais pausada, porque ali no vídeo vai naquele ritmo contínuo, então me ajuda bastante. Estou dirigindo, mas às vezes o trânsito está parado, às vezes tem um congestionamento, eu tento me concentrar na oração, na meditação daquele mistério. É possível que você faça isso de vez em quando. Está fazendo almoço, deixou o terço ali no fundo, mas é importante que a gente não se acostume, que isso não vire uma rotina, que a gente tenha o hábito de se esforçar ao máximo para parar e rezar aquele terço bem rezado. São 20 minutos, não demora tanto tempo assim. Outra dica interessante, principalmente se você é um iniciante, ainda está começando agora na sua vida de oração, é dividir o terço. Sim, é possível fazer isso. Então você pode, de repente, acordar de manhã e rezar uma dezena, no caminho do trabalho rezar mais uma dezena,
Na hora do almoço, você para e reza a terceira dezena. No intervalo do trabalho, mais uma. Na volta para casa, mais uma. Às vezes, na hora de dormir, pode rezar a última. Isso é possível, sim, contanto que você faça essa oração pausadamente, ali, prestando atenção no que você está rezando, não rezar na correria, né? Ou meditando verdadeiramente aquele mistério. E que com o tempo você se esforce para ir tentando juntar esses mistérios, né? Então começou rezando um, depois reza dois, e assim você vai vendo que com o tempo você consegue rezar os 5 mistérios já em seguida, né? Um em seguida do outro. É uma dica boa, porque a gente sabe que quando a gente começa a rezar o terço, às vezes é meio complicado. 20 minutos ali de oração, apesar de ser pouco tempo, 20 minutos, para a gente separar do nosso dia para conversar com Deus, com Nossa Senhora, para meditar a respeito da vida de Jesus, mas para quem está começando, 20 minutos ali repetindo as Ave Marias pode ser muito custoso e às vezes a pessoa não consegue manter essa rotina com frequência. Então, por isso, essa pode ser sim uma dica boa para você começar, mas é importante que a gente tente sempre ir aumentando esse tempo, juntando os mistérios, e quem sabe, depois que a gente consegue rezar um terço inteiro, a gente começa a rezar 2, 3, 4, até chegar no rosário completo. Inclusive, se você não sabe qual que é a diferença entre um terço e um rosário, é que um terço são 5 mistérios, e um rosário, originalmente, eram 3 terços, né? Então, por isso que um terço ficou a terça parte do rosário. Mas hoje em dia, a gente reza 4 terços para completar um rosário, porque o Papa João Paulo II acrescentou um mistério a mais, que são os mistérios luminosos. Então, para completar o rosário completo, que é a vida completa de Jesus, a gente reza os mistérios gozosos, ou os mistérios da alegria, os mistérios luminosos, os dolorosos e depois os gozosos. São os 4 terços que completam o rosário completo. Mas Nossa Senhora pede para que a gente reze um terço diário. Então, com um terço diário, a gente já faz o que ela nos pediu. A ideia é que a gente reze pedindo pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. É isso que Nossa Senhora quer de nós. Essa é a primeira coisa que Nossa Senhora nos pede lá em Fátima nas suas aparições. E aí outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da oração do terço. Primeiro que a gente não deve rezar ele de uma forma mecânica, correndo. Sabe aquelas pessoas que rezam Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós, só para rezar rápido? Não, não é assim. Que a gente reze com calma, com carinho, com amor, pensando nas palavras que estão sendo ditas e meditando sobre a vida de Jesus, meditando a respeito daquele mistério que está sendo rezado naquele dia. Inclusive, se você não sabe como rezar o terço e gostaria de um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu faço um vídeo falando mais sobre como rezar o terço, né? Às vezes a gente acha que por ser uma oração tão popular as pessoas já sabem como rezar e às vezes não sabem. E tá tudo bem em não saber. O importante é a gente se esforçar e aprender. Se você tem interesse, então, já comenta aqui embaixo. Então, que a gente tenha esse discernimento de rezar o terço todo dia, saber encaixar ele na nossa rotina, né? Então, ter essa misericórdia com a gente mesmo, sabendo dos limites que a gente tem, sabendo do estado de vida que a gente tem. Às vezes a gente vai conseguir rezar mais, de repente você consegue rezar 2, 3, até 4 terços no dia. Às vezes você vai rezar um só. Às vezes vai ser necessário que você reze ele picadinho. O que importa é que você tenha esse verdadeiro amor no seu coração, que você reze ele meditando os mistérios da vida de Jesus. Nem sempre a gente consegue o perfeito, o ideal, que é ficar ali ajoelhado na frente de uma imagem, em silêncio, rezando, ou ir numa igreja fazer isso. Gente, a gente sabe que às vezes não dá, mas que a gente não deixe de fazer. E sempre com fé, com amor, com confiança. E um outro erro muito comum são as pessoas usarem o terço apenas como um amuleto de proteção. Como a gente vê isso, né? Pessoas que se dizem devotas do terço, mas elas colocam o terço no pescoço, usam como um colar, enrolam ele no pulso, enrolam ele na mão. Ai, porque o terço vai me proteger. Gente, o nome disso é superstição. É a gente colocar a nossa fé em coisas erradas. A gente colocar a nossa fé num objeto. Então, o terço, ele não pode ser visto dessa maneira. O terço, ele serve para ser rezado. Tanto isso é verdade que se você não tiver o terço físico na sua mão, você pode rezar contando as Ave Marias nos dedos. Não tem problema. A oração vai chegar a Deus do mesmo jeito. O que importa é que você tenha fé, que você reze direito, né? Que você medite ali os mistérios, que você reze com amor, que você coloque as intenções no terço.
Tem gente que esquece de pôr intenção. Então ela cumpre aquele propósito todo dia, mas ela não pede nada para Deus por isso. Então que a gente não cometa esse erro. Peça pela conversão dos pecadores, peça pela paz no mundo. É isso que Nossa Senhora nos pede lá em Fátima. E é claro que você pode também colocar as suas intenções no terço, pedir por você, pedir pela sua família, mas que a gente não veja esse relacionamento com Deus, que a gente não veja a nossa oração apenas como um amontoado de pedidos. Isso também é muito importante a gente ter em mente. Às vezes a gente pensa em Deus apenas como aquele ser grande, poderoso, o Criador, o Criador que tem poder de fazer aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. E a gente esquece que Deus é uma pessoa e que a gente precisa usar a nossa oração para criar um relacionamento de amor com Ele. E aí uma outra reflexão que eu queria fazer a respeito da oração do terço, né? Nossa Senhora em Fátima nos pede que a gente reze o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. Mas você já parou para pensar que a oração diária do terço pode também ser o remédio para que você encontre a cura da sua ansiedade, a cura da mente agitada, a cura para o caos que a gente vive no dia a dia de hoje? Então, a prática da oração do terço não serve simplesmente para a gente informar Nossa Senhora, olha aqui, ó, vamos ticar, aqui tem uma tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida. Não é disso que se trata. Mas a oração do terço, ela serve para a gente criar esse relacionamento com Deus, para a gente meditar a vida de Jesus e assim a gente ter também repertório para se tornar mais parecido com Ele nas nossas atitudes, no dia a dia da gente. E quando a gente tira esses 20, 30 minutos para rezar o terço com calma, pensando naquilo que a gente está rezando em cada Ave Maria, ou ouvindo as nossas palavras, refletindo sobre a vida de Cristo, a nossa mente vai automaticamente se acalmando. São aqueles 20, 30 minutos que a gente tira só para fazer isso. Então a gente consegue, a partir dessa oração, trazer paz também para a nossa mente. E assim, a gente ter clareza clareza nos pensamentos, a gente vai se acalmando e pode, dessa forma, se tornar verdadeiro instrumento de paz no mundo. E aí eu te pergunto, será que você já tinha pensado no terço como essa forma? Como uma ferramenta para te transformar em instrumento de paz no mundo? O segundo ponto que a Nossa Senhora nos fala, o segundo pedido que ela nos faz lá em Fátima, é a devoção dos 5 primeiros sábados. E eu duvido que você conheça sobre essa devoção, porque ela é uma devoção que está muito esquecida. E é interessante porque ela não parece ser uma devoção que chama a atenção da maioria das pessoas. E por quê? Porque ela é uma devoção que serve para reparar o Imaculado Coração de Maria contra as blasfêmias, contra os pecados que são cometidos contra ele. Então não é uma devoção que serve para a gente fazer pedidos para nós. É uma devoção que serve para a gente amparar Nossa Senhora, cuidar dela, reparar o seu coração que está tão ferido. Então é uma devoção verdadeiramente de amor para com ela. Então perceba que essa é uma devoção que não é interesseira. Ela é uma devoção puramente amorosa. Quando Nossa Senhora aparece lá em Fátima, ela mostra o seu imaculado coração sangrando, porque ele está muito ferido pelas blasfêmias, pelos pecados que são cometidos contra ele. A gente fala, né, pelos pecados que são cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, mas aqui a gente está falando especificamente dos pecados que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E esses pecados, eles são divididos em 5 espécies. Então, por isso que são os 5 primeiros sábados. Um sábado para cada espécie de blasfêmia, de pecado cometido. Então, como que funciona essa devoção? No primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses consecutivos, a pessoa vai cumprir essa devoção da seguinte forma. Ela precisa estar confessada. Então, ela pode confessar ou no dia, eu particularmente gosto de confessar no dia, mas ela pode confessar até 7 dias antes ou 7 dias depois, caso ela não tenha cometido nenhum pecado grave. Então, se tem algum pecado grave, tem que ser no dia ou antes, né? Depois, só se você já estiver ali em estado de graça, só se você só tiver cometido pecados veniais. Nesse mesmo sábado, você vai rezar um terço com essa intenção e também vai separar 15 minutos para meditar um pouco sobre a vida de Jesus. Então, pelo menos 15 minutos ali em silêncio, você e Nossa Senhora meditando sobre a vida de Cristo.
e você vai fazer a comunhão reparadora. O que isso significa? Nesse sábado, então tem que ser no mesmo dia, não pode ser antes, não pode ser um dia depois, tem que ser no sábado. Você vai numa missa e você vai comungar especificamente com a intenção de reparar o coração de Nossa Senhora pelos pecados que foram cometidos contra ele. Você não vai colocar nenhuma outra intenção, você não vai pedir nada para você não vai pedir nada por outra pessoa, você vai apenas comungar para reparar o coração de Nossa Senhora. E eu quero ver se mais para frente eu faço um vídeo especificamente falando sobre essa devoção dos 5 primeiros sábados. Ela é muito bonita, muito profunda e precisaria de um tempo maior para a gente falar sobre ela. Mas aqui eu não quero me aprofundar muito para esse vídeo não ficar muito comprido. Mas eu acho que com o que eu disse já ficou claro sobre como a gente faz essa devoção, né? Mas mais para frente farei um vídeo só sobre isso. E aí eu te pergunto de novo, você que se diz devoto de Nossa Senhora de Fátima, você sente uma dor verdadeira, uma dor profunda por saber que o coração da sua mãezinha está sangrando? Você tem verdadeiro interesse de consolá-la, de ampará-la? Então, se sim, a devoção dos 5 primeiros sábados é uma excelente maneira de você demonstrar isso a ela. Então, que a gente não seja aqueles devotos que ficam apenas pedindo favor para Deus, sabe? Pedindo pela vida financeira, pedindo por saúde, pedindo por proteção, pedindo por coisas materiais. Que a gente não fique só pedindo, mas que a nossa oração possa verdadeiramente ser um meio de crescer em intimidade, um meio da gente se aproximar de Deus, da gente crescer no nosso amor por Ele, para que nós possamos nos tornar mais do que filhos interesseiros, para que a gente possa ser filhos amorosos. E o terceiro pedido, que provavelmente é o mais polêmico de todos, que é o sacrifício. Novamente, eu tenho certeza que você já escutou alguém falando, ai, não precisa de tudo isso, ai, para que tanto? Porque fica parecendo que quando a gente fala em sacrifício, a gente está sendo muito fanático. Mas por que a gente tem essa mentalidade de que sacrifício é a mesma coisa que fanatismo? Porque a gente vive no mundo do super conforto. A gente está numa geração, a gente está num momento histórico em que a gente não sabe sofrer. A gente tem tudo à mão, a gente tem muita facilidade. Os grandes reis do passado não tinham 1/10 do que aquilo que a média da população tem hoje. A gente tem banho quente, a gente tem cama confortável, a gente tem internet, a gente tem tudo na mão. A gente tem qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de música, de filme, qualquer coisinha que a gente queira, a gente tem na hora. Se a gente está afim de comer alguma coisa diferente, a gente pega o celular, pede e rapidinho bate na nossa porta. A gente não precisa nem ir buscar, não precisa nem tirar o chinelo, não precisa nem tirar o pijama para pegar a comida que a gente está com vontade de comer naquele momento. Então a gente está na cultura do super conforto, na cultura do hedonismo. O que isso significa? Significa que é na cultura do buscar prazer, prazer, prazer o tempo todo tipo de prazer. Prazer do corpo, prazer da mente, prazer dos sentidos. Então a gente quer ter prazer em tudo que a gente vê, a gente quer ter prazer em tudo que a gente come, em tudo que a gente toca. A roupa tem que ser o mais confortável, a gente não sabe mais passar frio. Se tá frio, se tá muito calor, a gente liga o ar-condicionado em casa, liga o ar-condicionado no carro. A gente tem dificuldade de comer uma comida que seja minimamente desagradável, que não tenha aquela explosão de sabor. A gente já não come mais tanta fruta, tanto legume, porque não tem mais aqueles compostos químicos que fazem a gente sentir aquele prazer exagerado. A gente está sempre preferindo uma gordura, uma fritura, uma coisa que faça com que a gente sinta o máximo de prazer possível para aquele momento. Se a gente sente uma pequenina dor de cabeça, a gente já vai logo correr tomar um remédio, porque a gente não pode passar por isso, a gente tem muita coisa para fazer. E para que eu vou passar por isso se eu já tenho um remédio ali baratinho que livra, que me dá conforto, que me livra daquela dor momentânea. Quando alguém irrita a gente já se afasta daquela pessoa, a gente não sabe lidar, a gente não faz o mínimo de esforço para ter tato com os outros, para lidar com o desconforto que às vezes a gente tem de ter uma conversa que não seja aquela que a gente escolhe. Muitas pessoas que você conhece, se é que você não é assim, aliás, provavelmente você também deve ser assim, em certa medida todos nós somos assim, mas é que tem gente que extrapola, né, que é mais egoísta do que o normal. Essa pessoa não consegue ter uma conversa que não tem a ver com ela. Se ela não for o centro daquela conversa, ela já foge, ela deixa o outro falando sozinho. Tudo tem que ser do máximo interesse dela, ela tem que ser o centro das atenções. Tudo tem que ser altamente prazeroso. Então, quando a gente fala de sacrifício, não significa que a gente tenha que se machucar, que a gente tenha que se chicotear, usar um cilício. Não tem nada a ver com isso.
o sacrifício ele pode e deve ser cotidiano. Então, sacrifício não é a gente ir para esse exagero, mas é a gente saber dar um sentido para o nosso sofrimento, é a gente saber sofrer até com elegância, digamos assim, né? Então, não reclamar tanto, parar de reclamar por tudo, é a gente saber conversar com os outros, é a gente saber suportar uma conversa que não diz respeito a nós, que não infle o nosso ego, que não seja necessariamente tão prazerosa, mas às vezes o outro está precisando te contar alguma coisa, está precisando conversar com você, e você não consegue parar para ouvi-lo por 1 minuto, por 30 segundos que seja, porque aquilo já te incomoda, você não sabe sofrer o sacrifício de ter uma conversa minimamente desagradável. Você não sabe sofrer um mínimo de calor, um mínimo de frio. Você não sabe se sacrificar doando alguma roupa que você não use mais. Então, são esses pequenos sacrifícios. Fazer um jejum, não comer carne na sexta-feira, que é o que a igreja já nos prescreve. É um sacrifício que a gente já deveria fazer, que a gente não faz, porque a gente quer comer, sentir prazer o tempo todo. Então, esse prazer, esse sacrifício que a igreja já nos prescreve, de não comer carne nas sextas-feiras, você pode oferecer pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora nos pediu. Quando você sente uma pequena dor de cabeça, de repente você não precisa ir lá correndo tomar o remédio. Ofereça essa dor de cabeça como um sacrifício pela paz no mundo. Então, será que você não faz muito mais pela paz no mundo, oferecendo uma dor de cabeça, parando de reclamar, fechando a boca, do que simplesmente acompanhando as notícias? Tem gente que fica o dia inteiro no YouTube, vendo o que está acontecendo, ficando nervoso, ficando ansioso, acabando também com a sua paz interna. E ao invés da pessoa fazer alguma coisa concreta, que é rezar um terço, que é se sacrificar, ofereça um jejum pela paz no mundo. As crianças lá em Fátima, que tinham 7, 8, 10 anos, elas comiam bolotas, que eram umas frutinhas amargas que tinham, então elas davam a marmita delas para as ovelhas comerem e comiam aquelas bolotas amargas. Então elas se saciavam, matavam a fome, mas comiam algo que era profundamente desagradável. E elas ofereciam isso em sacrifício para Deus. Então, crianças pequenas são capazes de fazer sacrifícios. E a gente que é adulto se acovarda diante deles. A gente acha que isso é exagero, não precisa de tanto. Aqui, outros sacrifícios que a gente pode oferecer a Deus, sacrifícios do cotidiano, é a gente engolir aquela resposta atravessada que às vezes a gente quer dar para o marido, quer dar para a esposa, é a gente saber receber pequenos nãos. Tem gente que não sabe ouvir não. Tem gente que às vezes até na igreja, né? Quantas vezes a gente vê isso na igreja? A pessoa que quer tudo do jeito dela. Então, 10 pessoas se reúnem para fazer um combinado ali daquele serviço. 9 pessoas são a favor de fazer de um jeito. Uma única pessoa quer do jeito dela. A pessoa não sabe ouvir não. Ela não entende que você, de repente, fazer aquilo como a maioria escolheu é um sacrifício que você pode oferecer para Deus. Puxa, eu acho que poderia ser de outro jeito, mas como um sacrifício a Deus, como um sacrifício a Nossa Senhora, eu vou aceitar esse não, eu vou engolir esse arranhão que eu senti no meu ego, e como um sacrifício a Deus eu vou fazer como os outros querem, até porque o caminho do outro não é ruim, é só diferente daquilo que eu queria. Isso é um sacrifício, e é um sacrifício muito difícil da gente fazer. Por isso que a gente não faz, né? Porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa estima. Então, não é só a questão do prazer momentâneo, tem muito a questão do nosso ego. E Nossa Senhora também nos ensina uma pequena oração que a gente pode fazer todas as vezes que a gente oferece esse pequeno sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, a gente podia decorar essa oração e fazer ela diversas vezes ao dia, todas as vezes em que a gente tem que fazer alguma coisa contrariado. Então, pense dessa forma. Contrariedade é igual a sacrifício. Todas as vezes que a gente tem que fazer alguma coisa pequenina contra a nossa vontade, pode ser um sacrifício. Aquela pilha de louça que a gente tem que lavar todo dia, e já tem que lavar mesmo. A gente não gosta de lavar, eu não sei se algum dia a gente vai sentir prazer em fazer isso, eu acho que provavelmente não. Então, já que a gente já tem que fazer aquilo, por que a gente já não oferece para Nossa Senhora como um sacrifício? Essa é a pequena via que Santa Teresinha falava. É a gente se santificar, se sacrificar através das coisas pequenas do cotidiano. E aí agora eu te pergunto, você tem vivido bem a sua devoção à Nossa Senhora de Fátima? Será que ficou claro que a devoção a ela não tem nada a ver com tragédia, com apocalipse, com o fim dos tempos, mas é sim uma devoção que nos inspira a amar a Deus, a amar a Nossa Senhora, a cuidar do seu imaculado coração, que um dia triunfará.
Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, Nossa Senhora vem para nos pedir por esse cuidado com o coração dela. Vem nos pedir para que nós sejamos filhos verdadeiramente amáveis, devotos, né? A devoção à Nossa Senhora não pode ser simplesmente um ato da boca para fora. Inclusive, devoção significa isso. Significa ato concreto de amor. Então não é palavra, não é usar uma imagem, um terço enrolado no pescoço. É a gente amar com gestos, com atitudes. E é isso que a Nossa Senhora de Fátima vem nos pedir, uma devoção verdadeira, amorosa, um pedido de conversão de vida, para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. E também um pedido para que a gente tenha sede de almas. É importante a gente saber que Deus, ele é onipotente, não tem nada que a gente possa fazer para acrescentar ao que ele é. Deus não precisa da gente para nada. Ele nos criou sem precisar de nós, mas ele não quer nos salvar sem nós, sem a nossa colaboração. E a gente pode e deve agir não apenas para nossa salvação, mas para ajudar na salvação dos outros. Por isso que a gente deve rezar pedindo pela conversão dos pecadores. A gente reza pedindo pelos outros. É isso que significa ter sede de almas. É querer levar almas para Deus. É querer fazer tudo que está ao nosso alcance para que o céu fique cada dia mais cheio de gente. Lembra que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos almas, chuva de gente caindo no inferno? Gente, o inferno não tem volta, ele é eterno. Então que a gente possa fazer a nossa parte para que pare de cair tanta gente lá no inferno e comece a ir mais gente para o céu. A gente tem sim poder de fazer isso, com a nossa oração, com a nossa intercessão pelos outros. É sim nosso trabalho como cristão, como batizado, se preocupar com a salvação das almas, principalmente com a própria alma. Quando a gente pensa em conversão dos pecadores, né, quando eu penso em conversão dos pecadores, o primeiro pecador que me vem à mente sou eu mesma, que preciso ser convertida todos os dias. Então a devoção à Nossa Senhora de Fátima se trata a isso, sobre conversão das almas, sobre povoar o céu, sobre encher o céu de almas, sobre ter sede de almas. E que a gente também possa ter paz já aqui nesse mundo. A gente é responsável por isso. Responsável pela paz no mundo, responsável por paz nas nossas paróquias, nas nossas famílias, responsável por ter paz nas nossas mentes, né? E que assim a gente possa, a cada dia, pouquinho a pouquinho, ir se tornando um instrumento da paz de Deus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te aproximado um pouquinho mais de Nossa Senhora de Fátima, que você possa assim buscar um pouco mais as coisas do alto. Até mais!